Aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui de novo com mais um Conversas do Veteran, né? Hoje, de novo, para a gente falar sobre carros de família. Tivemos no último carro de família, falamos da F100 do Telmo. Hoje vamos falar da Renault 51 Colorale do César. Estamos aqui com o Telmo Roman, né, o nosso vice-presidente, o César Maciel, nosso diretor de eventos, e o José Saraiva, que faz parte da nossa diretoria técnica do Veteran Car Club. Tudo bem, pessoal? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Que bom que estão todos bem, né, nessa loucura toda. Vamos lá. Vamos falar então de carros de família, né? Hoje, como eu falei, então é sobre o Renault 1951, né, que pertence hoje ao César, né? Um carro comprado pelo pai dele. E hoje já faz parte das exposições, dos encontros. É um carro já premiado, foi restaurado, passou pelo longo processo de restauração e tem muita história bacana aí atrás disso, né? A história de família, a história da restauração, a história da compra do veículo. É isso aí que o César vai nos contar. Tudo bom, César? Tudo bem? Tudo. Prazer poder falar de novo sobre a Renault. A gente teve há uns meses atrás aí, a gente teve uma reportagem que saiu também na revista Classic Show, que a gente também teve a oportunidade de contar um pouquinho da história dela, né? Essa Renault foi adquirida pelo meu pai em 1954, mas Sim. a história do meu pai com as Renaults iniciaram um pouco antes disso, ainda em 50, 51. O meu pai, ele começou a parte mecânica, que era uma paixão dele. Ele começou ainda na aeronáutica como aluno, como estudante, quando menor ainda, bem no período da Segunda Guerra, e ele acabou nem indo para a guerra por causa da idade mesmo, que ele era aluno, era menor de idade, não podia ir. Mas ele começou dentro da aeronáutica, aqui em Canoas, na base aérea, como aluno de mecânica de aviação. E a partir daí ele desenvolveu essa paixão por mecânica e seguiu a vida dele toda por aí, né? Principalmente a parte, vamos dizer assim, a parte principal da vida profissional dele foi na parte mecânica. Depois que ele saiu da aeronáutica, já ao final da guerra, ele foi para a Secretaria de Obras Públicas. Trabalhou na Secretaria de Obras Públicas, trabalhou junto, bem no período ali que o Brizola era governador, e ele trabalhava na parte de oficina por lá. E após isso, ele acabou indo trabalhar na Cirey, a Cirey, que foi aqui em Porto Alegre, a importadora e a montadora de Dodge e outras marcas, e eles passaram também a representar a marca Renault aqui no nosso estado. As Renaults, elas vinham desmontadas, né, em caixotes, e chegando aqui no porto, iam para a Cirey, que fazia montagem, e meu pai trabalhava na montagem delas aqui. Então, a partir daí, ele começou a ter um apreço pela caminhonete, e com o que ele aprendeu para poder trabalhar nessa montagem, ele tinha um conhecimento muito grande dela mecanicamente. Após alguns anos aí, que ele trabalhou lá, ele como morava em Guaíba e trabalhava em Porto Alegre, ele acabava tendo um deslocamento aí muito grande naquela época, que não tinha nem o caminho que hoje nós temos a estrada, né? Essa estrada que hoje nós temos aí a 116, 290, que passa ali pela ponte, ela foi inaugurada em 59. Então, a única ligação que tinha da região sul do estado com o norte e, no caso, com a capital, era através das barcas que saíam aqui de Guaíba. Então, com isso, ele tinha um desgaste, né, muito grande de deslocamento, né? Imagina naquela época, atravessar de barca, ainda pegar ônibus ou bonde em Porto Alegre era uma dificuldade muito grande. Então, ele acabou montando aqui em Guaíba uma oficina mecânica e onde ele angariou aí alguns conhecidos que ele tinha como clientes e alguns possuíam, né, as Renault Colorale. E ele acabou também aqui, pelo conhecimento que ele tinha adquirido na montagem delas, essas pessoas que tinham a Renault acabaram vindo para trabalhar, trazer os carros para conserto com ele. E aí, em 54, que surgiu a oportunidade dele adquirir uma. Uma dessas dos clientes dele, ele adquiriu e acabou usando ela como carro da família a partir de 54. Alguns anos depois, em função de alguns reveses aí na vida empreendedora dele, ele acabou fechando a oficina mecânica e abriu um negócio aqui em Guaíba
foi após já a existência das estradas aqui, né? Ou seja, após 59, após que foi feita essa ligação aí que chama Travessia Getúlio Vargas, ele optou por empreender na área de pães. O que acontecia? Em Guaíba tinha uma padaria só que fornecia pão para toda a cidade. E ele acabou fazendo parceria com uma padaria em Porto Alegre e ele transportava. Então, o que ele fazia? Ele saía de Guaíba por volta de 11 horas da meia-noite, ia até essa padaria, esperava a primeira fornada que saía na madrugada e carregava a caminhonete e vinha de Porto Alegre até Guaíba fazendo a distribuição de pães nas casas. Então, ele tinha chaves das casas, ele tinha chave dos armazéns e mini-mercados da época, e vinha fazendo a entrega, né, desses locais até chegar aqui em Guaíba, onde ele distribuía em algumas casas. Com isso, a caminhonete acabou ganhando aí o apelido de Carro do Padeiro. E ficou por muito tempo com esse apelido, né, conhecido na cidade como Carro do Padeiro. Então, você imagina, por anos a fio, ele fazendo a travessia com ela. Então, ela tinha, seguidamente, o motor não resistia, mecanicamente ela tinha problema. Então, o que meu pai fazia com isso, né? Como ele conhecia muito ela mecanicamente, conforme ao passar dos anos, essas caminhonetes começaram a se tornar obsoletas, começaram a ser descartadas, né? E sendo vendidas para ferro velho, enfim, ele ficava sempre atento, né? À região aí onde passava, que ele via ferro velho, ele ia comprando. Quando aparecia uma, ele ia lá e fazia um garimpo das peças melhores e guardava em casa. Como naquela época não tinha um controle, né, de questões de número de motor, essas coisas, ele acabava tendo motores de reserva em casa, e quando a caminhonete começava a demonstrar um sinal de que estava gerando já um desgaste mecânico, ele começava já a preparar motor na garagem de casa para, em determinado momento, ele substituir. Então, em determinado dia, principalmente no final de semana, que ele fazia isso, e aí eu fazia já junto com ele, foi quando eu comecei também a aprender um pouquinho de mecânica com ele. A gente fazia junto no final de semana a substituição dos motores. Então, na garagem mesmo, ele montava todo o motor no chão. Então, em determinado dia ele parava ela, seria normalmente final de semana, que ele não tinha a interferência essa para entrega dos pães. Tirávamos um motor, montávamos o outro, colocávamos os periféricos e já saía funcionando a partir daí. Com isso a gente tem hoje. E o que aconteceu com isso? Isso me facilitou muito no processo que a gente teve hoje, né? Para poder fazer o restauro. Sim. O pai faleceu em 2010 e foi nosso carro, inclusive em 80, 81, 82, por aí, eu fiz uma reforma, né? Não um restauro, eu fiz uma reforma nela e ela passou a ser o meu carro. O pai já queria, vamos vender, não, não pode ser alguma. Ela é um ente da família, um membro da família. Mais ou menos o que aconteceu com o Thelma, né, Thelma? Isso. É exatamente a mesma história, né? Que ela tava do... A história se repete, né? Exato, é igual. Não, a mesma coisa, assim. É a mesma coisa. Claro, a tua, com relação à questão lá da fazenda, e nós com o uso também, ou seja, era um carro de trabalho e também um carro de família. Ela tem uma coisa que facilita muito, né? Que é a retirada do banco traseiro. São 3 borboletinhas que tu desenrosca e sai o banco. Então o pai, o que fazia? Tirava, trabalhava com ela e quando ia sair no final de semana comigo e com a mãe e minha irmã, botava o banco, parafusava de novo e usava como carro da família. Que beleza. Eu vou passar umas fotos aqui, quero ver se tá tudo ok. Não sei se vocês estão enxergando aí, tá tudo certo? Tudo certinho. Tá, vou botar essa aqui. Isso aí é no final de semana, tá? Isso aí é a família. Parece ela aí, a caminhonete com os nossos turismo de finais de semana, né? Pescaria. Meu pai também era orquidófilo e ele foi, inclusive, fundador da Associação de Orquidófilos de Guaíba, então se fazia procura de orquídea. Meu pai está tirando a foto aí, ele tem meus tios, primos e amigos. Que ano é mais ou menos isso aí, César? Essa aí foi 70... Década de 70 já. 73, por aí. Foi mais ou menos nessa época aí, tá? É importante, desculpa te interromper, mas só para falar nessa tua narrativa, que é bacana tudo, mas a ideia da Renault, quando criou e os projetos desse carro, era justamente isso, né? Até o nome, até tu deve ter mais ciência de nós para dizer que o nome, o Colorale, é justamente uma junção, né? De rural e colonial. Então, era um carro para andar tanto em cidade quanto
Ou em estradas não tão assim bem feitas, tudo isso, né? Ela foi criada com uma certa robustez, né? Que ela é usada também, como eu dissesse, né? O colorale, né? Colonial, ou seja, usar nas cidades, como rurale também usar de aptidão rural. Mas ela também teve uma aptidão pela robustez dela. Teve um modelo que saiu tração nas 4 e eles utilizavam muito nas colônias francesas na África, né? Então tem muitas fotos. Okay. A gente procurando na internet se acha vídeos de algumas expedições ali, Dakar, aquelas regiões todas lá, Marrocos, aquela região toda ali, ela aparecia, né? Naquele período ali. Eu até às vezes brinco contigo que eu chamo ela de avô ou bisavô das SUVs, né? Que a gente tem hoje, assim, porque ela tem toda essa característica, né? Ela é um carro mais alto, mais largo, espaçoso, né? E justamente era isso, ela servia para isso, né? Enfim. Isso aí eu acho que já é essa foto foi já numa reforma, nessa reforma que eu citei que eu fiz aí quando eu iniciei a minha vida profissional, aí os primeiros salários que eu recebi lá em 79, 80, juntei um pouco para a gente fazer uma reforma. A gente fez aqui na garagem da casa, na minha casa, a casa da minha mãe, do meu pai. Sim. A gente fez junto, eu e o pai. Tanto a pintura como toda a parte foi feita na garagem de casa, cara. Meu tio, uma das fotos ali, ele era chapeador, ele trabalhava junto na oficina com meu pai. E ele fez a pintura, então fez a parte de chapeação e a gente fez pintura, aí levamos o banco para o estufador, motor, mecânica, freio, enfim, eu e o pai fizemos. Então, era tudo feito em casa, né? Então, foi assim, aqui foi uma aventura ainda de guri. Que ela ficou, e foi quando eu aprendi a dirigir também, aprendi a dirigir nela. Né? Sim. Dá para ver a diferença já de design entre o Chevette está ali, né? E ela ali do lado. Olha aí, ó, isso aí é mais ou menos a mesma época, né, César? Foi um pouquinho depois, aí eu tirei a foto quando eu comprei uns rodões ali, botei um rodão nela e tal. Bastona larga. Fazer alguma coisa naquela época ali era ficou com um visual bacana ali. Ficou legal. Ficou com um visual diferente aqui, ficou legal, né? Essa placa eu ainda tenho, tá aqui comigo, essa placa da... Tem tudo guardado. Dá para ver na tua parede atrás de ti também as referências dela ali, né? Muito, né? E isso aí que tu falou, as balsas, né? A travessia. Essa foto é de 55, tá? Essa foto é de 55. Ela tá ali, à direita, ali no meio, ao lado da carroceria do caminhão, tá? Inclusive com o capô aberto, ela tinha um problema de aquecimento. Aqui, né? Isso, aí onde está o mouse. E ela tá com o capô aberto, e o pai aproveitava e deixava o capô aberto. Esse aqui é um retorno, chegando em Guaíba já, é o retorno de Porto Alegre para Guaíba. Então, meu pai voltando para casa. Que bacana isso, hein? Eu tenho essa foto. A gente praia? tem muitas fotos. Esse aqui foi no litoral aí, já em 80 e pouco. Ali. Minha mãe, meu pai, uma prima e hoje minha esposa. Era o carro que assim, a gente viajava, andava por tudo, tá? Aí essa foto é emblemática para nós, tá? Até se olhar ali atrás, aqui, eu tenho aqui um santuário, vamos dizer assim, dela, né? Eu tenho um paralama dianteiro, que era uma peça sobressalente que a gente tinha guardado. Aí, quando a gente fez o restauro dele também e eu trouxe para dentro de casa. Essa foto aqui, ela foi em 2013, quando a gente fez o resgate dela. Essa aqui é a primeira vez que ela está sendo retirada depois de 23 anos, por volta de 84, 88 por aí. Foi mais ou menos por aí que a gente realmente encostou ela, parou, foi por aí. Sim. A gente parou ela e aí a gente não rodou mais. E aí começamos a comprar o carro já mais moderno. Aí eu comprei um outro carrinho, eu acabei comprando na época em 80 e alguma coisa, comprei um 147, andava com... Então, aí ela começou a ficar para um segundo plano e aí o pai também incitava, vamos vender, vamos botar fora, vamos botar o carro e tal. E não, nós encostamos. Se vocês olharem à direita ali, ó, atrás, só volta um pouquinho, Eduardo, se conseguirem. Sim. Lá atrás é o nosso acessório, até hoje o acessório do pai. Nós temos 3 motores, o que está nela é mais 2. Tem o caixa, tem o diferencial. Então, enfim, eu tenho muita peça sobressalente que o pai ia guardando. E foi a salvação, porque como o pai faleceu em 2010, e eu consegui levar ela para restauro em 2013. Então, a nossa salvação foi esse acessório aí. Todas as peças de reposição saíram daqui, tá? Ok. No cantinho aparece um cárter dela, enfim, a gente tem muitas peças. Essas ficou... são fotos do resgate dela ainda. Tá? Ali atrás 20 anos parada, mais ou menos, então. 23 anos por aí, foi por aí. Mas de lata ela estava inteira, né? Claro.
obviamente, tu vê que a intempérie pegou, né? Ela estava protegida aqui, tá? Dentro dessa garagem, mas essa garagem, onde você pode ver a porta, ela era aberta, então não tinha acesso à umidade. Uhum. E ela acabou sofrendo um pouquinho com o tempo, tá? Mas, no geral, ela acabou mais ou menos tranquila. O que tinha era, quando a gente rateou, é que tinha muita pontos com massa, né? Quando tirou a massa, aí apareceu Sim, aí vem machucados por trás. E essa história do carro no hospital aí, César? Exatamente. Tu viu que aparece o Fornari ali, o professor Alexandre Fornari. Ó. Isso, o Fornari que passou essa foto. A gente passou para ele e ele acabou, através do jornal aqui da cidade, ele passou essa foto para ele. O que aconteceu? Ela ficou como carro do padeiro para uma geração. Depois ela ficou parada nessa garagem por 20 e poucos anos. E as pessoas passavam ali e paravam para olhar. Às vezes, assim, era 2, 3 vezes por semana, batiam lá na casa da minha mãe, querendo comprar, ou fazendo propostas de compra. Tinha uma pessoa de Canoas, que eu não consigo recordar, que ele vinha assim, uma vez a cada 2 meses, ele batia lá, mas não quer mesmo, não quer vender mesmo. A casa do meu pai e da minha mãe é ao lado do antigo hospital aqui em Guaíba, Nossa Senhora do Livramento, que hoje está desativado. Então, o que o pessoal passava e dizia? Esse aqui era o carro do hospital, que foi ambulância, era do médico, não sei o quê. E aí criou-se várias lendas, né, em cima desse carro parado naquela garagem, que é exatamente anexa, colado na parede do hospital. Então, ficou como o carro do hospital para uma geração. Então, o carro do padeiro, o carro do hospital, e hoje é o Renault. Né? Tu me contou uma história que diz que tem um cara que até hoje jura que o carro do hospital, que não era do teu pai, te lembra? Até acho que tu não, isso foi para mim, né? Exatamente, o cara discutiu comigo, né? Esse carro era do médico e tal. Não, não é. Do meu pai, não, é assim. Eu me lembro, era do médico. Discutiu. Eu até que desistir, né? Essa foto ela chegou já no restaurador lá em Gravataí. Eu fiz lá na Tetra Restaurações, essa parte de desmonte, jateamento e remontagem. E a parte mecânica foi feita em Porto Alegre. Então aqui foi a chegada lá. A gente tirou a foto também para fazer os registros, né? A aparência, pode ver que assim, ela está com integridade, né? Mas a aparência, obviamente... Sim, não, ela está inteira, exatamente, né? Claro. Ela está inteira. Bem cuidado durante anos, aí já desmontado para fazer todo o que a gente fez, tá, Eduardo? A gente deixou ela na garagem sob cavaletes para manter a integridade de suspensão, ou seja, tentar judiar o menos possível, né? Porque até quando o pai era vivo, a gente até tentou, eu até tentei a gente iniciar antes uma restauração dela, mas o pai não permitia. Ele, não, só quem bota a mão nela sou eu, ninguém vai botar a mão. O pai foi ficando mais velho, começou a problema de saúde dele, e acabou que ele não conseguiu fazer o projeto que ele queria, que funcionar de novo. Aqui o chassi é apelado, né? O motor que estava nela, esse motor não é o que está nela hoje. Ela hoje que o pai já tinha iniciado a fazer, ou seja, eu estou rodando com o motor que o pai começou, ele levou para a Retif, que estava remontando já ele. E aí o pessoal da mecânica só finalizou ele. A tampa dela de alumínio aparece bem ali, né? Sim. O chassi está bem íntegro aqui. Aí a caixa e o motor no chão. Muito bom. Jateamento da carroceria. Ali já dá para ver, né, alguns pontos ali na parte de baixo da porta ali, ou seja, acima à esquerda da porta, aparece ali uns pontos de ferrugem. Aí um pouquinho antes do jateamento. Aí já após o jateamento, né? A remontagem dela. Quanto tempo levou, César? 5 anos, 1 mês e 9 dias. Assim, anotado na ponta do lápis agora. Daí tudo. Sim, a ansiedade que eu tinha para pegar ela era imensa, né? Então, imagino. Com o F100 foi a mesma coisa. Uma curiosidade só, Eduardo, se tu puderes voltar. Aí pode deixar essa foto aí mesmo. Aí, essa foto que acontece. Essa cor é a cor original dela, tá? Ela estava verde. E eu lembrava da cor original dela, porque a gente acabou pintando em casa com uma cor verde. E eu lembrava da cor, mas eu não tinha exatamente o tom do azul. Eu lembrava do azul marinho, certo? Mas eu não tinha exatamente. No desmontar, dentro do cofre do motor, ali tem algumas chapas de identificação de carroceria,
número de chassi, enfim, tem algumas identificações ali no encosto motor. No tirar uma delas, atrás, ela estava com a tinta ainda original, que permitiu que a gente pudesse reproduzir a cor dela. Tá? Sensacional. A gente até tem aqui, né, uma miniatura que eu ganhei aqui do meu filho. Essa miniatura aqui, ele trouxe para mim da França, e é exatamente esse modelo, essa cor aí. Essa cor, né? Tá bem igualzinho, né? Mas aí, César, uma pergunta. Essas chapinhas de identificação dela, normalmente ali diz o número que refere à cor do carro original. Sim. Na minha Chevrolet tem um código que na chapinha aquela que tu tirou do carro. Eu não consegui, nessa chapa eu não consegui essa identificação, tá? Ah, bom. Então tá. Não, tudo bem. Fotos aqui, eu não tenho aqui a foto onde aparece essa chapinha, mas ali não tinha, ali tem só o número da carroceria, mas não tinha a cor. Então. Era a nossa esperança, mas não tinha, não. Então tá. Não, tudo bem. Aí é o prêmio que recebeu lá no Sul Brasileiro, entre outros, né? Eu me lembro desse, enfim, foi muito legal isso aí. Ó, tá aqui, saiu no Correio do Povo, né? Essa é a reportagem do Correio do Povo. Tá aqui junto comigo, ó. Fica sempre junto aqui. Ok. A reportagem da Classic, que ela saiu, tá ali, ó. Se vocês podem ver, ela tá aqui tá o mouse, né? Foi uma reportagem toda feita ali no Cais de Porto, né? Aí, ó. As fotos foram todas feitas ali no Cais, tá? Olha que bonito. Aqui vocês podem ver como ela estava antes do resgate e depois, agora, já atualmente. Ó. Essa é a abertura da reportagem dela. Tá? E essa aí é quando vocês ganharam o prêmio, tá aí, ó, lá no Sul Brasileiro. Eu e o Pedro. Olha aí. Maravilha. Para ti foi uma surpresa. Eu me lembro que teu carro estava lá, mais aqui à esquerda. Né? E eu me lembro quando tu foi lá pegar o teu carro, tu veio vindo, né? Todo mundo ficou olhando. E ganhou o prêmio justamente por causa dessa história. Do carro de família, um carro, né? Tem tudo isso. Exatamente. O pessoal da federação até explicou exatamente. Para mim foi uma surpresa esse prêmio diferenciado, né? E é exatamente isso que ele explicou para nós, o pessoal da federação explicou exatamente que eles tentam elevar essa situação onde se faz uma preservação da história do carro. Ou seja, show de bola. O antigo modelismo mesmo, não é aquele cara que vai ali compra um carro e apresenta. Sim. Aqui essa foto, eu botei ela justamente, eu tirei lá no Sul Brasileiro, para a gente ver a comparação de tamanho. Aqui nós temos um Gordini e aqui o Interlagos. Né? E vocês veem o tamanho do carro, como ele é um carro robusto. Por isso que às vezes dizem, na verdade, era a ideia dos caras, não tinha essa ideia, mas é o que hoje seria uma SUV, né? Uma verdadeira SUV, um carro alto, robusto, forte, para todo esse trânsito. Né? Olha só então o comparativo, né? Para a gente ver como é que é. Aí tu chegando, eu me lembro. Exatamente, o Rodrigo me chamou, pega tua caminhonete e faz a volta, traz aqui. Aí ele me explicou o que estava acontecendo. Foi uma alegria, né? Um choque, uma surpresa, foi um misto de emoções, né? Porque, vamos dizer assim, o coroamento do trabalho que a gente teve, aí vem a memória do pai, aí começa a puxar muita coisa. Né? E o pessoal olhando. Muito bacana. Isso aí foi um book que ela fez lá no Shopping Total, olha. Um ensaio exclusivo. Muito legal. Essa ficou muito bonito. Esse fotógrafo é mais ou menos assim, né? Mas dá pro gasto, dá pro gasto. Dá pro gasto. Olha que bacana. Saiu também, né, César, está apontando aqui que nós temos 9 minutos, saiu também uma reportagem, né, de um texto do Irineu no Jornal dos Clássicos, né, em que lá o Irineu conta toda essa história do nome, das colônias que a Renault fez para as colônias dele na Ásia, na África, tudo isso, e que era um carro justamente robusto para isso, né, que era bem projetado. Olha só que bacana. Nessa foto dá para ver bem uma curiosidade, né? Que o pessoal normalmente estranha é a porta traseira, é a porta suicida, né? Então, o pessoal estranha um pouquinho quando a gente abre exatamente isso. Que normalmente, porque o pessoal tem como aqui, memória a DKV, que é a porta suicida é a dianteira, né? Ou deixa ver, né? Deixa ver. Sendo, não sei se politicamente incorreto, mas enfim, era o que tinha. Mas era o grande apelido da época. Olha aí que bacana. Você vê que a restauração mostra até as arruelas do amortecedor novo ali, tio. A gente foi no muito detalhe, bom. Tá? O desmonte, a remontagem foi no detalhe, assim, parafuso, algum detalhe, alguma imperfeição, ele foi substituído, os que estavam bons, que podiam pegar cromo, pegavam cromo, que era para zincar, foram zincados, ou seja, demorou, mas ficou legal. É isso aí.
Muito bom. Uma curiosidade aqui, eu acho que só aproveitando para mostrar, a gente tem aqui o manual do proprietário, que andava junto com ela. Olha que bacana. Porta-luva, né? Uhum. É o manual dela. Tá bem machucado aqui, né, pelo uso. Sim. Mas aparece aqui todos os detalhes dela, tem todo o manual. E a gente também tem o catálogo de peças dela. Olha só que legal. Muito show. Isso é da época, César? É da época? Era do teu pai? Sim. Que bacana. É da época de oficina, né? Para ele poder fazer a compra das peças e procurar as peças. Quantas dela tem no Brasil hoje? Uma vez tu me falasse 5, 6, né? Tu disse ou não? O que eu fiz, tá? A partir dessas, tanto da reportagem, tanto do Sul Brasileiro, quanto a reportagem que saiu no Correio, quanto que saiu na Classic Show, eu sempre coloquei ali, deixei presente meus contatos para que de alguma forma a gente pudesse acabar retomando contato com os proprietários pelo Brasil. Eu consegui localizar 5, contando essa aqui, tá? Uma em Caxias, igual, mesma cor, exatamente igual, totalmente igual a ela. Uma em Foz do Iguaçu, e esse de Foz do Iguaçu, o proprietário me ligou e veio aqui em casa para ver ela, porque ele está restaurando. Que bacana. O pai dele veio da França e trouxe ela quando ele veio. Então, com ele também é uma história de família, e até pedi para ele, quando ele estivesse com ela rodando, que ele sinalizasse para a gente. A outra picape em Ulha Negra, próximo ali a Bagé. Uhum. Eu sei de uma que era do Bagesteiro, que era uma furgão, que ele me falou que foi vendido para São Paulo. Eu não consegui contato, eu não sei, não consegui falar com o proprietário, mas eu sei que ela tá por lá. Então são as que eu consegui resgatar aí o contato com os... E no exterior, clube na França, ou até na África, alguma coisa, tu já chegasse a entrar em contato com eles? E esse carro, como é que é lá? Eles têm esse... Sim, eles têm um clube da Colorale na França, tá? Em Paris. Eu tentei contato com eles, mas eu não consegui obter retorno, tá? Mas eu consegui buscar informações deles. Eu mandei e-mail, a gente buscou alguns contatos com eles, mas não frutificou, tá? Sim. A mesma coisa com a própria Renault aqui no Brasil, tá? A gente tentou contato aí através da área de marketing da Renault do Brasil no Paraná. Tentei também pela área de comunicação com os acionistas, né, que também tem uma área de contato que está disponível no site deles. Também não consegui. Aí eu tentei contato através de concessionárias, porque o meu objetivo é tornar ela conhecida, né, para eles saberem como ela está nesse estado aqui. Não, e a história também, né? Porque isso aí tem, é que nem, sei lá, tantos outros carros que fizeram, que era justamente isso, para um carro para andar na estrada, andar na cidade, e era o transporte, né? Era a forma do carro, o formato dele era já bem diferente, já tinha essa ideia, essa concepção lá atrás, né? E imagina, os caras podiam fazer uma grande jogada, né? A Renault, por exemplo, daqui, né? E fazer isso, enfim. Né? Isso aí é outra curiosidade, né? Ele foi durante muito tempo táxi em Lisboa, em Portugal. Olha só, Saraiva, olha que bacana. Olha só. Exatamente, já foi táxi lá há bastante tempo, né? Que legal. Maravilha. Aí, Expo Classic. Olha lá, olha o tamanho ali, ó. Quando eles nos chamaram lá para a premiação, eu levei a mãe junto. A mãe está sempre presente com a gente, né? Sim. O pessoal aí do clube já conhece ela, porque tá sempre, todos os encontros que a gente vai, ela tá junto, ela não perde um passeio desse. E aí nós levamos. Aí a família toda, também com a premiação, que a gente recebeu lá. E ali atrás do Pedro ali aparece o banner que o pessoal da Classic Show colocou, revista, que ela estava lá como destaque da capa, e eles colocaram um bannerzinho ali também, divulgando. Que ano foi esse? Foi ano passado ou 18? Esse foi 18. 2018, né? E aí a matéria no Jornal dos Clássicos, né? Que justamente saiu essa chamada, o precursor das SUVs modernas, né? Que é também um site que é originário lá de Portugal, mas, enfim, que é visto em todo mundo, muito na Europa também, né? E justamente tem essa curiosidade lá por ter sido um carro que era táxi deles, né? Lá em Portugal. Só corrigindo, o Expo Classic é 19, tá, Eduardo? Foi Desculpa. 19. Foi 19. 18 foi 19, ela do restauro, foi 19. Isso. Aí o proprietário com o carro, aí que bacana.
Muito bom. Não, o carro tá muito bonito, né? Eu dei uma voltinha uma vez contigo ali no Total, acho que quando a gente estava fazendo essas fotos. Né? E, o espaço do carro é incrível, né? Assim, tu olha... Depois que a gente veio do restauro, ainda teve a questão de acomodação, né? Uma coisinha para ajustar, outra para ajustar, mas isso aí vai usando, a gente está rodando com ela, ainda tá fazendo o ajuste fino, né? Porque eu não rodo muito com ela, né? Só quando a gente vai nos encontros, uma volta que outra por aí. Né? Sim. Sim, mas é justamente isso, né? O carro é aquilo que a gente sempre fala, o carro ele é para rodar, né? Ele tem que ir até para ele se ajustar, para o motor funcionar, tudo isso, né? A gente fez um passeio, né, Eduardo? Tu tava nessa também, aquela que a gente foi a Charqueadas, né? Isso. Uma empresa lá, e a gente foi participar. E aquele passeio foi muito legal, assim, pela estrada, o local ali, rodar com ela naquela estrada foi fantástico. Assim, sim, foi muito legal. Eu me lembro. O Saraiva estava junto também, né, Saraiva? O Saraiva estava com 46. Muito legal. E tomara que a gente possa voltar, né? Sabe que a vontade agora tá grande, né? Eu tô com o pé coçando para dar uma volta, né? Ele que é um leque. Já tá coçando no acelerador já. Ok. Mas espetáculo, tá muito bacana, o carro tá muito bonito, né? Mas, a pessoal... É legal, né? Então, na cidade, isso acontece hoje na cidade, né? A gente, no final de semana, eu tirei ela para dar uma voltinha e eu parei no local e veio o proprietário do estabelecimento que estava ali e ele disse assim, eu lembro do carro do hospital, não sei o quê. Não, é o carro do hospital, esse é o carro que era do padeiro, não sei o quê. Aí esse cara discutindo. Então, é legal na cidade porque busca exatamente essas memórias todas. Ela tem uma ligação muito forte com a história da cidade, porque ela circulou muito. Claro. É ícone, né? Ficou ícone. Imagina, teu pai fazendo toda essa história, né? Ali, depois tendo o pessoal achando que era de hospital, enfim, fica tudo isso. Né? Mas, pessoal, nós estamos aqui com 1 minuto, né? Já para acabar o bate-papo, a nossa conversa, né? Foi muito legal, de novo, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa ideia, né? De trazer essas histórias, que a gente mostra que esse culto que nós temos ao carro não é só pelo metal, né? A borracha e tudo. Tem as histórias atrás, né? Esse elemento humano. O tempo traz, né? Exato. Mas então estamos com menos de 1 minuto. Agradecer a presença de vocês, do Telmo, do César e do Saraiva, né? Nesse bate-papo bacana. Legal. E vamos, eu acho que semana que vem esse aqui já está no ar, então. Obrigado, pessoal. Boa noite, então. Valeu, obrigado. Era isso. Boa noite. Valeu. Parabéns, César. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.